Fala, galera! Espero que nesta manhã vocês estejam bem, que suas famílias estejam maravilhosamente, perfeitamente bem. E vamos focar numa matéria que é importante, tá? Eu vou falar sobre regra de 3, mas antes de falarmos sobre regra de 3, é necessário você entender bem o que vem a ser grandezas proporcionais. Grandeza, na verdade, é tudo que se pode medir. Então, quando se fala em grandeza, ó, é tudo que se pode medir. Velocidade é uma grandeza? Tempo é uma grandeza? Sim, você consegue medir. Massa é uma grandeza? Peso é uma grandeza? Sim. Então, quando se fala em grandezas proporcionais, grandeza é tudo que se pode medir. Agora, há dois tipos de grandeza, tá? Há aquelas grandezas que são diretamente proporcionais. Há grandezas que são diretamente proporcionais. Quando se fala em duas grandezas diretamente proporcionais, são grandezas que ou crescem simultaneamente ou decrescem simultaneamente. Então vou dar um exemplo bem simples para você entender, tá? Aqui, ó. Vou dar um exemplo para você entender. Uma grandeza dinheiro. Outra grandeza, quantidade de balas. São duas grandezas. Então eu falo assim, ó, R$1 compra-se 5 balas. R$2 vão comprar mais ou menos balas? Mais balas. Observe o seguinte, ó, se R$1 eu compro 5, R$2 vou comprar mais 5, 10. R$3 vou comprar mais 5, 15. R$4 vou comprar mais 5, 20. Então observe o seguinte, ó, na medida que eu vou dando dinheiro, na medida que eu vou acrescentando aqui, ó, na medida que eu vou acrescentando R$1, vai aumentando aqui em 5 a quantidade de balas, ó. Isso quer dizer o seguinte, na medida que eu dou mais dinheiro, mais balas são compradas, de forma proporcional. Então, nós estamos diante da grandeza chamada diretamente proporcional. Na medida que uma cresce, a outra também cresce, de forma proporcional. Agora, entenda bem o seguinte, ó. Essas promoções que aparecem no mercado, elas não são diretamente proporcionais, não, tá? Então, por exemplo, ó, um homo custa R$7. Leve 3 e pague 19, 18. É diretamente proporcional? Aí você vai perceber que não, porque ó, se um homo custa R$7, 2 caixas de homo, R$14. 3 caixas de homo, ó, acrescenta 7, R$21. Então a lógica seria você pagar R$21 para levar 3 caixas de homo. Se você paga menos que esse valor, é porque o mercado está dando alguma promoção. Não quer dizer que as grandezas por si só são diretamente proporcionais, tá? Tudo bem? Diferentemente das grandezas inversamente proporcionais, a gente tem que entender o seguinte, ó. Significa isso, ó. Se uma grandeza cresce, a outra diminui. Se uma grandeza diminui, a outra cresce. E é bem simples entender isso, tá? Aqui, ó. Eu vou contratar, desculpe. Vou contratar pedreiro para fazer minha casa, tá? Então, 2 pedreiros, ó. Vou colocar aqui pedreiros e dias. Dias se pode medir, então
quantidade de pedreiros também se pode medir. Por isso que são duas grandezas, tá? Então eu faço isso, ó. 2 pedreiros fazem a minha casa em 10 dias. 2 pedreiros fazem a minha casa em 10 dias. Se eu, ao invés de contratar 2 pedreiros, fizer com 4 pedreiros, a pergunta que eu faço é a seguinte: serão mais de 10 dias ou menos de 10 dias? Então observe o seguinte, ó. Na medida que eu vou contratando mais pedreiros para construir a minha casa, observe que a casa não mudou. É a mesma casa. Se 2 pedreiros faziam em 10 dias, na medida que eu vou crescendo a quantidade de pedreiros, o tempo para se levar na construção vai diminuindo. Observe que uma grandeza cresce. Aqui, ó, cresceu, tá vendo? Aumentou a quantidade. E aqui necessariamente vai diminuir. Então, se 2 pedreiros levam 10 dias, 4 pedreiros levarão 5 dias. Porque você pode confundir com a diretamente proporcional, né? Se 2 pedreiros levam 10 dias, então 4 vão levar 20. Mas não é isso. Será que contratando mais pedreiros vou levar mais tempo para fazer aquela casa? Claro que não. Na medida que eu contrato mais pedreiros para fazer a mesma obra, a mesma casa, o tempo vai diminuindo. Tudo bem? Eu vou passar algumas questões, mais alguns exemplos, para você entender bem quando é diretamente e quando é inversamente, tá? Vem comigo!